Olá, está no ar mais uma edição do ABP-TV. Para a psiquiatria, o mês de março chama a atenção para o transtorno bipolar. Estima-se que pelo menos 8% da população brasileira seja padecente deste transtorno, que mesmo sendo comum, arrega muito estigma e preconceito. No ABP-TV de hoje, vamos reprisar o programa Diagnóstico Diferencial, Transtorno Bipolar ou Esquizofrenia, que foi exibido originalmente no dia 9 de fevereiro de 2021 e foi um grande sucesso, com os médicos psiquiatras Acioli Lacerda e Ari Gadelha. Aproveite essa oportunidade de rever esse importante programa. Olá, boa noite. Está no ar ao vivo mais uma edição do ABP-TV. Hoje vamos falar sobre diagnóstico diferencial, transtorno bipolar ou esquizofrenia. Para debater o assunto, recebemos o Dr. Acioli Lacerda, médico psiquiatra, professor adjunto livre docente, Departamento de Psiquiatria, Universidade Federal de São Paulo, Laboratório Interdisciplinar de Neurociências Clínicas, professor visitante, Departamento Oficial Psychiatry, University of Pittsburgh, pós-doutorado no Laboratório de Neuroquímica Cerebral, University of Pittsburgh. Também conosco o Dr. Ari Gadelha, coordenador geral do Programa de Esquizofrenia da Unifesp, vice-presidente da Associação Brasileira de Neurociências Clínicas, orientador credenciado pela pós-graduação do Departamento de Psiquiatria da Unifesp. Participe agora mesmo, mande a sua pergunta. Pelo YouTube, Facebook e Instagram você pode enviar pelo espaço de comentários. Mas se você estiver assistindo pelo site da BP, envie a sua pergunta pelo linha direta. Agora, vamos saber um pouco mais sobre o tema de hoje. O transtorno bipolar e a esquizofrenia são dois transtornos psiquiátricos que possuem semelhanças, consequentemente tornam-se difíceis de diferenciar. Por esse motivo, é de extrema importância o diagnóstico diferencial para que se proporcione o tratamento mais adequado. Quais os sintomas que acometem o paciente nas duas situações que podem mais causar confusão no momento do diagnóstico? Quais os principais indícios que diferenciam o transtorno bipolar da esquizofrenia? Essa e outras perguntas serão respondidas a partir de agora no ABP-TV. Às 20h32, estamos ao vivo. Vamos direto agradecer pela participação e desejar uma boa noite ao Dr. Acioli Lacerda, que está aqui conosco. Doutor, em nome da BP, também do nosso presidente Antônio Geraldo, muito obrigado pela sua disponibilidade aqui nessa noite. Eu já gostaria de te repassar, doutor, uma primeira questão. Quais os sintomas que acometem o paciente nas duas situações que mais podem causar confusão no momento do diagnóstico? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer pelo gentil convite da ABP e, ao mesmo tempo, parabenizar pela iniciativa, né, uma iniciativa de sucesso aí, que é o ABP-TV, que se estabeleceu, consolidado. Parabenizar toda a ABP na figura do seu presidente e amigo Antônio Geraldo da Silva. E dizer também da satisfação de estar aqui com o Ari Gadelha, um profissional destacado, um pesquisador destacado, um professor da mesma universidade que eu sou professor, e uma pessoa muito especial, um amigo muito especial. É uma felicidade e uma honra estar aqui ao lado do Ari. Em relação à pergunta, realmente a classificação diagnóstica que a gente tem hoje, baseada puramente em sintomas, né, usando o paradigma sindrômico de diagnóstico, é uma classificação muito limitada, mas é o que é possível para hoje, né? Então, todas as doenças, incluindo o transtorno bipolar, todas as doenças psiquiátricas, incluindo o transtorno bipolar e a esquizofrenia, elas são doenças muito heterogêneas do ponto de vista da apresentação dos sintomas, né, das manifestações clínicas, assim como das alterações biológicas subjacentes a essas doenças. E, como não poderia deixar de ser,
existe uma sobreposição muito grande dos sintomas da esquizofrenia com os sintomas do transtorno afetivo bipolar. Né? A prova disso é que durante muito tempo na história da psiquiatria, as duas psicoses elas eram consideradas como um grande grupo de psicose. A partir aí, o transtorno bipolar ele ganhou uma entidade própria aí há cerca de um século e meio, mas ambas podem ter sintomas, né? No caso do transtorno bipolar, ele pode ter sintomas psicóticos presentes na esquizofrenia, como delírios, como alucinações. A esquizofrenia, por seu lado, também pode ter sintomas afetivos, alterações de humor, seja para depressão, seja para um humor mais irritado, que também são características centrais do transtorno afetivo bipolar. Né? Então, hoje a gente mantém essa classificação, é o que a gente tem de disponibilidade hoje, mas seguramente a psiquiatria como especialidade médica, ela vive um grande esforço, esse é um momento histórico em que a psiquiatria faz um esforço para o salto de paradigma, para a mudança de paradigma, de um paradigma puramente sindrômico, baseado apenas em sinais e sintomas que tem uma interseção, tem uma sobreposição muito grande entre as doenças, um paradigma mais que seria baseado na fisiopatologia. A gente já tem vários dados aí na literatura, mas que ainda não tem a consistência para diferenciar um diagnóstico do outro. Mas a gente imagina que nas próximas décadas ou nos próximos anos eles sejam gradualmente inseridos nesse diagnóstico. Então, essas duas doenças, embora elas sejam distintas hoje, categoricamente, elas têm muitas coisas em comum, não só na sua apresentação clínica, mas compartilham aspectos genéticos, de evolução, enfim, que é um grande desafio na prática clínica da psiquiatria. Ok, muito obrigado, doutor Acioli. Vamos agora conversar com o doutor Ari Gadelha, também conosco nessa edição. Doutor, em nome da BP, também do nosso presidente Antônio Geraldo, muito obrigado pela sua participação aqui nessa noite. Eu gostaria de estender esse mesmo questionamento inicial também ao senhor. Queria saber se o senhor tem algo a complementar da resposta do doutor Acioli para a gente. Inicialmente, queria agradecer, dar boa noite a todos que nos assistem. Acho que é uma grande oportunidade para mim poder falar aqui com vocês hoje, falar de um tema que me é caro. Eu acabei me especializando mais em esquizofrenia e sobretudo, poder falar ao lado do professor Acioli, que é uma pessoa que é um amigo, né, além de ser um excelente profissional. Então, queria estender meus agradecimentos a toda a diretoria da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, no nome do seu presidente, o doutor Antônio Geraldo. Bom, complementando o que o Acioli falou, né, eu sei que a gente tem um público muito heterogêneo, né, que vai de pessoas interessadas em psiquiatria até os psiquiatras. Mas acho que o que o Acioli vai ali mostrando é que qual que é a limitação da nosologia psiquiátrica? É que ela é feita num sistema que a gente chama de top-down, né? Assim, você observa um conjunto de sintomas e esse conjunto de sintomas vai ser categorizado por um grupo de especialistas como pertencente à categoria A ou B, tá? Isso aí tem um grande, como a Sônia falou, você tinha talvez alguns teóricos que falavam da psicose única, né, Grisinga, e outros que falavam de dividir em vários transtornos. Kraepelin vai ali no final do século XIX fazer uma separação das psicoses endógenas em esquizofrenia e transtorno bipolar, chamava na época demência precoce, insanidade maníaco-depressiva, e de uma certa forma esse paradigma kraepeliniano ele continua até hoje, né? Como é que você faz o diagnóstico psiquiátrico? Você faz é um diagnóstico clínico e é um diagnóstico de exclusão. Então, basicamente, você vai excluir que seja causado pelo uso de substâncias ou por uma condição clínica, uma condição médico geral. Uma vez que você sai dessa camada, você vai para o diagnóstico inicial dentro dos quadros psiquiátricos. E aí, as psicoses, esse raciocínio você vai dividir entre psicoses afetivas e não afetivas, né? Só que aí tem digamos, o que é que está na teoria e o que é que está na prática, né? Na teoria, você tem, para o diagnóstico das psicoses afetivas, que avaliar a presença de um episódio maior de humor,
um episódio depressivo maior ou um episódio de mania, ou hipomania. E quando você não tem esses episódios de humor marcados, você vai então para os quadros psicóticos, os quadros primariamente psicóticos. Quando você olha para o critério diagnóstico, é lindo, né? Você tem um critério maravilhoso, assim. Você consegue colocar todo mundo em A, B ou C. Mas quando você vai para a prática clínica, veio o que o Acioli colocou. A gente vê uma sobreposição muito grande de sintomas. Isso acontece por quê? Porque o nosso diagnóstico não é um diagnóstico etiológico, ele é um diagnóstico sindrômico. E é natural que uma pessoa, por exemplo, experimentando uma psicose, que ela possa ficar mais triste ou mais exaltada. E isso cria uma zona de sobreposição que, para o clínico, muitas vezes é difícil você fazer essa distinção, né? Ok, muito obrigado, doutor Ari. Lembrando que você pode participar. Envie a sua pergunta pelo espaço de comentários do YouTube, do Facebook e também lá pelo Instagram, assim como fez a Karine Coutinho, doutor Acioli. Ela quer saber como diferenciar o transtorno bipolar tipo 1 e tipo 2. Obrigado, Karine, pela pergunta. Esse é um tema bastante importante. O transtorno bipolar, de uma maneira geral, ele afeta cerca de 2,5% da população ao longo da vida. Então, 2,5% da população mundial, ao longo da vida, vai desenvolver transtorno afetivo bipolar. A grande maioria vai começar aí por volta dos 20, entre os 20 e 30 anos de idade, mas a gente vai ter quadros que começam na infância, na adolescência, e quadros que começam mais tardiamente. Em relação à questão do transtorno bipolar tipo 1 e tipo 2, essa é uma diferenciação que realmente tem uma relevância clínica e uma relevância na hora do diagnóstico e, inclusive, do tratamento dessas pessoas. Ao contrário do que se imaginava antigamente, né, não tão antigamente, há poucas décadas, o transtorno bipolar tipo 2, que ao invés de apresentar um quadro maníaco, ou um quadro de exaltação do humor muito intenso, de muita alteração, de muito prejuízo funcional na sua fase eufórica, entre aspas, esse quadro que vem de elevação de humor, ele vem com uma intensidade menor. Os sintomas têm uma intensidade e uma duração menor do que um quadro maníaco pleno, né? É sempre bom a gente lembrar que o transtorno bipolar, seja tipo 1 ou tipo 2, ele é caracterizado, ele é diagnosticado a partir de um episódio maníaco, que aí seria o tipo 1, ou um episódio hipomaníaco, seria o tipo 2. Né? Existe um percentual pequeno, cerca de 10% ou menos dos pacientes com transtorno bipolar, que não desenvolvem episódios depressivos francos, ou isso não é identificado na história deles. Então, o paciente fez um episódio de elevação de humor, seja mania ou hipomania, ele já tem um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, mesmo sem desenvolver nenhum episódio depressivo ao longo do curso de toda a doença. É importante também a gente ressaltar que, ao contrário do que a gente imaginava no passado, o transtorno afetivo bipolar, que cursa com hipomania ao invés de manias nas fases de elevação do humor, ele não é um quadro tão leve e tão passível de negligência como a gente imaginava. Ele traz bastante prejuízos funcionais, ele traz bastante sofrimento, ele tem, na verdade, muito mais sintoma depressivo persistente até do que o transtorno bipolar tipo 1. Então, o prejuízo funcional do transtorno bipolar tipo 2, ao contrário do que se imaginava inicialmente, ele é tão importante quanto o transtorno bipolar tipo 1 e, às vezes, até mais importante, desde que não tratado adequadamente. Então, como qualquer doença, em qualquer especialidade médica, é importante a gente reforçar a necessidade de um diagnóstico precoce e de um tratamento precoce. Só com isso a gente vai mudar a evolução dessas doenças e da esquizofrenia também, e só com isso a gente vai ter um melhor prognóstico, a gente vai diminuir todas as consequências da doença. Isso não é diferente, né? Isso não é novidade na medicina. É assim no diabetes, é assim na hipertensão. O paciente tratado precocemente e adequadamente com diabetes, ele vai ter uma evolução muito melhor, ele vai ter muito menos sequela
do que um paciente que não é diagnosticado precocemente e tratado de uma maneira adequada ao longo de toda a doença. Ok, muito obrigado, doutor Acioli. Doutor Ari, lá pelo Facebook, o Jamilton Vasconcelos está perguntando se todos os portadores de transtorno bipolar têm alucinações. Jamilton, obrigado pela pergunta. Não, né? Então isso é bom esclarecer. Todo indivíduo com transtorno bipolar tem que ter um episódio, como a senhora falou, de mania ou hipomania, né? Não necessariamente o episódio de mania vai ser acompanhado de sintomas psicóticos, ele pode ou não ser acompanhado, tá? Aí você pode perguntar, né, Jamilton, mas se a pessoa faz um quadro de mania com sintomas psicóticos, né? Mania sempre, alucinação sempre na mania, né? Uma mania com sintomas psicóticos, você ainda assim pode fechar o diagnóstico de esquizofrenia? Sim. Você vai fazer essa avaliação com base em quê? Você vai avaliar, primeiro, se esse indivíduo tem sintomas psicóticos, né? Psicose aqui definida pela presença de delírio, alucinação ou desorganização do comportamento. Se esse sintoma psicótico ele acontece exclusivamente na vigência de um quadro de humor, então você tem um transtorno de humor, que pode ser a depressão com sintomas psicóticos ou transtorno bipolar com sintomas psicóticos. Se esse paciente, né, apresenta um quadro psicótico sem a vigência de um quadro de humor, ou claramente predomina o sintoma psicótico na evolução, aí você pode fazer o diagnóstico de esquizofrenia. E tem uma outra entidade que é mais controversa, né, que talvez a gente possa conversar um pouquinho hoje, que são os quadros chamados transtornos esquizoafetivos, né, que, no geral, a gente pode definir como sendo o quadro no qual a gente não consegue definir com clareza se predominam os sintomas de psicose ou sintomas de humor. Então, respondendo a tua pergunta, Jamilton, o sintoma de alucinação ele pode acontecer em diversos transtornos, além da esquizofrenia. Pode acontecer no quadro induzido por substância, condição médico-geral, você pode ter um tumor e psicotizar, ela pode ter depressão com sintomas psicóticos, transtorno bipolar com sintomas psicóticos, né? Ou seja, a alucinação não é exclusiva da esquizofrenia e pode acontecer não só no transtorno bipolar, como em outros quadros psiquiátricos também. Ok, doutor Ari. Doutor Acioli, a pergunta agora vem do Facebook também, é do Wagner Vieira. Ele quer saber quais as principais diferenças entre a fase disfórica do transtorno bipolar e o embotamento afetivo, sintoma muito comum na esquizofrenia. Obrigado pela pergunta. Mais uma vez, né, são conceitos que ao longo do tempo eles vão mudando a partir da evidência científica, né? Eu fiz residência médica não faz tanto tempo assim, mas faz um tempo razoável, né? Na época que eu fiz residência médica, ali no início da década de 1990, se ensinava na universidade que se o paciente tivesse uma boa evolução, não tivesse sequela, não tivesse um paciente com manifestações psicóticas em algum momento da doença, não tivesse nenhum prejuízo funcional, não tivesse sintoma negativo, não tivesse problema no sentido de funcionamento global, enfim, esse paciente seguramente era um paciente com transtorno do humor, não era esquizofrenia. Então, se fazia um diagnóstico retroativo, né? Então, se o paciente evoluísse bem, não era esquizofrenia. Se evoluísse mal, era esquizofrenia, se fizesse sintoma psicótico. O que basicamente é um erro, né? Um erro que, inclusive, reforçou durante muito tempo o estigma que é mais acentuado para a esquizofrenia do que o transtorno afetivo bipolar. O transtorno afetivo bipolar ele tem uma fase de elevação de humor, né? Claro que os sintomas centrais do transtorno bipolar, assim como da depressão, assim como da ciclotimia, são alterações persistentes de intensidade significativa e que prejudicam o funcionamento do paciente. Ou seja, oscilação de humor todos nós temos na vida diária, mas isso não quer dizer que seja transtorno bipolar. O transtorno bipolar tem que ter essas características, essas oscilações, né, importantes e persistentes. O quadro eufórico ou de elevação de humor, ele pode vir caracterizado por
o que você falou de disforia, né, de uma irritabilidade, ele pode vir por uma elevação de alegria, de otimismo, enfim, e pode vir também com alteração de psicomotora, mais agitação psicomotora e tal. O DSM-5, a nova classificação, a última classificação americana, ela obrigou, né, ela inseriu a necessidade de, num episódio maníaco ou hipomaníaco, estar presente, está presente um aumento da energia ou um aumento da motricidade, um aumento da manifestação motora do paciente. Isso, por um lado, deixa os quadros um pouco mais homogêneos, mas, por outro lado, a gente vai aumentar muito o subdiagnóstico de pacientes que teriam benefício de um tratamento e podem não ser tratados. Então, os clínicos, de uma maneira geral, eles acabam filtrando essas regras muito rígidas com o sentido de tornar esses grupos mais homogêneos, mas ainda insistindo na estratégia puramente sindrômica, né? O outro aspecto o transtorno bipolar, ele muito frequentemente tem fases depressivas. As fases depressivas, elas, como em qualquer fase dos transtornos do humor, predomina uma alteração do humor. Não seria propriamente um embotamento afetivo, né, como um achatamento afetivo que acontece na esquizofrenia, que seria uma questão mais de volição, mas também, como o Ari bem falou, a gente não tem essa limitação. Sintoma positivo não é patognomônico de esquizofrenia, assim como sintoma negativo também não. A gente tem sintoma negativo, por exemplo, a gente tem transtorno do humor, a gente tem em transtorno bipolar sintoma negativo, a gente tem sintoma negativo em dependência de substância, principalmente substância ilícita, a gente tem bastante sintoma negativo. Então, essas categorias, essas dimensões sintomatológicas, elas atravessam os diagnósticos, né? Elas não estão restritas e são específicas de determinados diagnósticos. E hoje a gente vê claramente, até pela sobreposição da fisiopatologia, que a gente não entende plenamente das duas doenças, mas pela sobreposição de fatores genéticos, de fatores de alterações cerebrais nas duas doenças, tanto no nível de circuitaria, quanto no nível de volume de substância branca e cinzenta, como alterações no nível celular dessas doenças, a gente tem várias sobreposições de alterações, e tem algumas alterações que são próprias de cada uma dessas doenças. Mas a gente vai ver, por exemplo, o paciente com esquizofrenia evoluindo muito bem, um prognóstico excelente, e paciente com transtorno bipolar evoluindo muito mal. A gente vai ver paciente com esquizofrenia sem sintoma negativo, sem embotamento afetivo. E a gente vai ver paciente com transtorno afetivo bipolar, que, se você for ver os critérios clínicos, ele tem transtorno afetivo bipolar e ele evolui com muito sintoma negativo, né? É óbvio que predominantemente isso vai acontecer na esquizofrenia, mas essa classificação sindrômica, ela traz essas limitações para a gente, e a gente, como clínico, tem que estar atento e entender quais as dimensões sintomatológicas que vão se beneficiar mais de determinados esquemas de tratamento. Doutor Acioli. Doutor Ari, lá pelo Facebook, o Leonardo Alves Maciel quer saber quais outros critérios baseados na fisiopatologia podem nos ajudar no diagnóstico diferencial. Bom, essa pergunta é boa, eu acho que vou deixar ela para o Acioli. Na verdade, o que a gente tem o desejo e tem a realidade, né? Assim, eu vou ver se eu entendi a tua pergunta, Exato. Leonardo. Primeiro, obrigado pela pergunta. Hoje, a gente não tem nenhum exame que dê o diagnóstico, tá? A gente tem alguns achados de pesquisa que na maioria das vezes, são inespecíficos. Então, para que a gente pede exame, e quando a gente pede exame em psiquiatria? Para excluir outras causas orgânicas. Eu peço um exame para ver se tem um tumor, eu peço um exame para ver se tem uma alteração endócrina que possa justificar os sintomas. Eu posso fazer um exame de imagem para ver se tem um tumor, né? Então, basicamente são essas condições. Eu vou pedir esses exames.
quando, pela história, pelo exame físico, pelo exame neurológico, houver indícios de que tem, né, uma organicidade relacionada a esse transtorno. Isso aí normalmente acontece com pacientes com manifestações em idades atípicas, ou muito jovens ou muito idosos, né? Ou pacientes que cursam com alteração do nível de consciência, ou com pacientes que têm um prejuízo cognitivo muito intenso, muito rápido. Então, os exames que a gente tem são esses, e é para isso que a gente pede exame na maioria dos transtornos psiquiátricos. Tá? Fisiopatologia da esquizofrenia, a gente tem um neurotransmissor que parece ser a via final comum, que é a dopamina. Você tem vários estudos mostrando que você tem uma alteração dopaminérgica muito importante na doença. Né? Os pacientes liberam dopamina, tem uma liberação de dopamina exagerada e fora de contexto, que faz com que eles deem relevância a coisas que eles não deveriam dar relevância. O antipsicótico vai lá e cuida desse excesso de dopamina, ele bloqueia, mas ele não reverte os fenômenos que levam a esse excesso. Então, você poderia dizer, então vamos medir dopamina e vamos ver se o paciente tem esquizofrenia ou não. Isso já foi feito várias vezes, várias tentativas, mas você não tem achados com a consistência que te permitam duas questões. Separar com grande confiabilidade, né, com grande acurácia, quem tem esquizofrenia e quem não tem, né? E a segunda, você não consegue, porque os quadros psiquiátricos têm muita sobreposição, separar totalmente quem tem esquizofrenia e bipolar com base num exame desse. Então você tem alguns achados de imagem que são um pouco mais comuns em esquizofrenia e outros em transtorno bipolar, e assim por diante. Chega ao ponto do Robin Murray, que é o Sir Robin Murray, um dos maiores estudiosos de esquizofrenia, mais especificamente, ele fez uma revisão dos achados e ele mostra que, na verdade, você tem muito mais concordância do que divergência na esquizofrenia e na bipolaridade. O que é divergente? É muito mais a intensidade com que acontecem os fenômenos do que a qualidade dos fenômenos. Então você tem alteração de volume em esquizofrenia e bipolar, mas na esquizofrenia ela é mais pronunciada. Você tem alteração de conectividade na esquizofrenia e transtorno bipolar, na esquizofrenia ela é mais pronunciada. É óbvio que isso não explica 100%, existem especificidades na doença, mas do ponto de vista fisiopatológico, esse é o desafio que a gente tem atualmente, tá? Então, assim, eu queria muito te falar assim, olha, a gente tem aqui marcadores imunoinflamatórios, de imagem, que se relacionam a determinados sintomas, determinadas alterações. Hoje a gente não tem, digamos, achados que possam nem dar o diagnóstico, nem indicar o tratamento mais preciso, e também não temos marcadores que façam a distinção. O que a gente espera, como já se esperava há muitos anos, né, o Kraepelin já falava isso, que a gente possa evoluir na fisiopatologia para ter diagnósticos baseados no mecanismo fisiopatológico e não no diagnóstico sindrômico. Muito obrigado, doutor Acioli. A pergunta agora vem do YouTube, é do Douglas Santos. Ele desejou boa noite e perguntou quais seriam as principais distinções no curso do adoecimento que poderiam facilitar essa distinção, visto que atualmente o declínio cognitivo já é reconhecido no transtorno bipolar. Obrigado, Douglas. Excelente pergunta e também sempre desafiadora, né, como o Ari falou. De fato, como bem resumiu o professor Ari, os achados de neuroimagem, por exemplo, tanto neuroimagem molecular como neuroimagem anatômica, os achados de neuropsicologia também, os achados de atividade neuronal, eles todos têm um compartilhamento de achados semelhantes muito grande entre as duas doenças. O que vai mudar é muito mais uma questão de intensidade e uma questão de ser mais restrito ou ser mais amplo a afecção. Por exemplo, a esquizofrenia é mais comum que a gente tenha prejuízos cognitivos que atinjam vários domínios neuropsicológicos, enquanto no transtorno bipolar, quando esses prejuízos se tornam mais evidentes, eles tendem a atingir menos domínios neuropsicológicos e em menor intensidade, um processo menos intenso, menos profundo, né? Então, essa diferença básica, e óbvio que nos extremos, você vai ter no extremo da esquizofrenia, como foi descrita as suas primeiras descrições de demência precoce, onde há um prejuízo cognitivo
muito marcante, cria aquela caricatura que até a década de 80 ainda se tinha muito dentro das universidades essa caricatura de que o paciente com esquizofrenia tinha que ter um prejuízo funcional, a chamada sequela, tinha que ter um prejuízo cognitivo marcante e completamente atingindo todos os domínios neuropsicológicos. Isso, felizmente, não é verdade, mas você vai ter uma parcela que realmente não vai evoluir favoravelmente. Isso é menos comum no transtorno bipolar, mas, de uma maneira geral, tanto os prejuízos cognitivos como as alterações neurobiológicas, elas são coincidentes, né, nas duas doenças. Se a gente for observar do ponto de vista, a esquizofrenia é uma doença fortemente neuroplástica, de alteração de neuroplasticidade, que afeta os circuitos cerebrais específicos. O transtorno bipolar também. A esquizofrenia é uma doença fortemente inflamatória, que cursa alterações inflamatórias em boa parte dos pacientes. O transtorno afetivo bipolar também. A esquizofrenia, em uma parcela dos pacientes, há um processo chamado de neuroprogressão, onde há um aprofundamento dessas alterações, tanto no nível neuroestrutural quanto no nível molecular, e que essas alterações vão se tornando cada vez mais profundas, cada vez mais intensas alterações biológicas, e provavelmente cada vez menos reversíveis, se a gente não trata adequadamente, se a gente não trata precocemente. E nas últimas décadas, a gente sabe que uma parcela aí em torno de 15% dos pacientes com transtorno bipolar também apresentam um curso que é bem característico de uma neuroprogressão presente na doença. Então, esses dados são importantes, né? Então, em resumo, as alterações cognitivas podem estar presentes nas duas doenças. De uma maneira geral, na média, elas vão ser mais intensas e mais amplas, afetando mais domínios neuropsicológicos do que no transtorno bipolar, mas isso não é uma regra absoluta, não se diferencia as duas doenças por esses aspectos, né? Não estou te escutando. Eu também não estou escutando. Consegue me ouvir? Consegue me ouvir agora? Opa, agora sim. Ah, sim, Agora voltamos. sim. Vamos lá com o Dr. Ari. Dr. Ari, lá pelo Facebook, a Lu Flor quer saber se a esquizofrenia tem níveis. Níveis? Boa Isso. pergunta. As pessoas sempre desafiam a gente um pouco. Eu queria fazer um comentário antes, tá? E depois responder essa pergunta. Né, assim, olha, acho que a gente vai desenrolando aqui a conversa. Eu acho que é importante esclarecer algumas coisas. Eu e a Sônia, a gente trabalha muito com pesquisa e a gente está trazendo muito essa visão, do ponto de vista de pesquisa, que você tem, do ponto de vista neurobiológico, uma sobreposição, né? Então, você tem algo em comum e na clínica a gente vê os casos se sobrepõem. Isso não quer dizer que não existam entidades distintas, né? O que a gente está querendo apresentar do ponto de vista acadêmico, de discussão, é que existe uma sobreposição, tá? Mas evidentemente que existem casos mais tipicamente bipolares e que você vai ter um tipo de tratamento e alguns casos com evolução mais típica de esquizofrenia que precisa de tratamento, né? Eu estou falando só isso para esclarecer, porque eu acho que fica importante para o público que entender por que a gente está colocando isso e uma vez que nós estamos provocados a responder sobre a questão da sobreposição diagnóstico, da dificuldade diagnóstico ou não, né? Então, do ponto de vista clínico, as pessoas com esquizofrenia que no primeiro episódio vão desenvolver esquizofrenia, de um modo geral, elas têm um pródromo com mais prejuízo, né, com mais gravidade de sintomas, com mais desorganização de sintomas, e também com um prejuízo cognitivo mais intenso já desde o início da doença. Isso não é 100%, isso não corta claramente esquizo bipolar, mas de um modo geral as pessoas que têm esquizofrenia elas vão ter esse tipo de alteração.
Não existe uma categorização, né, de esquizofrenia leve, moderada e grave, por exemplo, né? Isso aí não tem assim, uma categorização clara. Mas é evidente que os pacientes com esquizofrenia, você tem uma heterogeneidade. O que é essa heterogeneidade? Né? Você vê pacientes muito diferentes que se colocam no mesmo diagnóstico. Tá? Isso se deve, por isso que nós temos falado repetidamente, que é um diagnóstico sindrômico. Né? Nós caracterizamos um conjunto de sintomas. Tá? Então, o que é que nós temos? Nós temos pacientes com esquizofrenia lá no ProESC, né, que têm doutorado, que trabalham, que casados e com filhos. Eu tenho pacientes no consultório, né, com uma vida, com alta qualidade de vida, produtivos, com suas dificuldades, mas produtivos. E você tem pacientes muito prejudicados, com muito sintoma negativo, com muito prejuízo cognitivo. Né? Normalmente, esses pacientes que têm uma pior evolução foram pacientes que tiveram menos acesso ao tratamento. De um modo geral, a gente vê que quanto mais tempo o paciente fica psicótico, pior a evolução. E por isso que eu e a Cioli nós temos destacado a importância do diagnóstico precoce e da intervenção. São doenças que, não tratadas, elas tendem a ter uma evolução pior. Agora, se você trata bem desde o início, tem uma evolução melhor. Então, a esquizofrenia tem uma gradação, um espectro muito grande de intensidade. A maior parte dos pacientes, se não tratados, vão ter muitas dificuldades, vão ter muito prejuízo, mas é importante destacar que alguns pacientes, né, seja por questões genéticas, seja por tratamentos adequados, pela possibilidade de ter um tratamento adequado desde o início da doença, hoje nós temos uma nova clínica da esquizofrenia, que é uma clínica da esquizofrenia de pacientes com melhor evolução e que desafiam esse conceito, esse estigma de que a esquizofrenia é uma doença que invariavelmente evolui mal. Isso aí já caiu por terra também. Muito obrigado, doutor Ari. Voltando com o doutor Acioli, a Poliana Ramos, lá do nosso Instagram, doutor, quer saber como lidar com a esquizofrenia na fase final da adolescência para a fase jovem. Excelente pergunta, Poliana. Essa é uma fase interessante, essa observação, né? A adolescência é uma fase onde há as maiores mudanças, considerando um período de tempo limitado, no neurodesenvolvimento, no desenvolvimento cerebral. E nesse período do desenvolvimento cerebral, a gente tem um processo do ponto de vista de neurofuncional que é mais ou menos invertido, né? No cérebro adulto, o córtex pré-frontal, a parte anterior do cérebro, ela é responsável, uma das funções dela é justamente controlar uma atividade exagerada de estruturas mais primitivas do cérebro, o sistema límbico, que faz uma mediação de emoções mais primitivas, como raiva, como instinto de sobrevivência, de alimentação, reprodução, enfim. Uma das funções é essa. E na adolescência, o que acontece? Há uma evolução muito rápida desse sistema límbico, há um desenvolvimento, uma maturação muito rápida, e a maturação do córtex pré-frontal, que está mais relacionado ao pensamento lógico, ao planejamento, à ponderação, à inibição de impulso, ao controle cognitivo, ele vem mais tardiamente. E isso só essa configuração, ela já predispõe a problemas de comportamento e problemas emocionais, mesmo que esses problemas não se tornem doenças psiquiátricas, né? Então, a própria configuração do neurodesenvolvimento do cérebro na adolescência já predispõe a isso. E, obviamente, aí a gente vai ter uma explosão na adolescência de casos de depressão, a partir daí há um aumento muito grande de depressão, há um aumento muito grande de transtorno relacionado ao abuso de drogas e de álcool. Começa aí também a crescer de forma significativa a incidência de esquizofrenia e outras psicoses, de quadros de ansiedade, de pânico, de transtorno obsessivo compulsivo, enfim. É um período em que, além do aspecto biológico, em que biologicamente a parte de emoções mais primitivas ela é mais, como se ela se sobrepusesse à parte mais de
ponderação do cérebro, a parte mais de planejamento, a parte que consegue inibir impulsos, a gente também tem nessa fase vários fatores, né? Uma pressão, a pressão muito grande em relação à competitividade, uma pressão social, uma pressão de aceitação no grupo, uma pressão hoje, uma pressão muito ligada à questão estética, à beleza, ter que mostrar beleza, ter que ser aceito, ter que estar na moda, ter que ser, não ser excluído, enfim. Todos esses aspectos, todos esses desafios, tanto ambientais quanto biológicos, em alguém que tem uma predisposição, ele acaba desenvolvendo a doença. Então, a esquizofrenia, assim como o transtorno bipolar, ele pode ter um início na infância e na adolescência. Na infância é mais raro, na adolescência já não é tão raro. O que se tem hoje é que, de um modo geral, esses quadros que começam mais precocemente, eles têm mais fatores biológicos, de uma maneira geral, eles são mais graves, e, de uma maneira geral, o tratamento é mais desafiador, mais difícil. E aí sim, aí está o nosso papel, né, de profissionais e o papel também de professores, familiares, o ARI, o PROES, que tem um trabalho muito interessante, chamado Cuca Legal, sobre o reconhecimento precoce de doença mental entre estudantes, né, de escola, estudantes aí na fase de infância e adolescência, e aí se torna mais premente ainda a necessidade de um diagnóstico precoce e de uma intervenção precoce, mas uma intervenção não apenas medicamentosa. Isso a gente acaba, eu e o Ari falamos pouco disso, mas o tratamento da esquizofrenia, assim como o transtorno bipolar, como o tratamento de qualquer outra doença, não é apenas medicação, são várias intervenções, hábitos de vida, inserção social. A gente sabe que o isolamento do paciente, ele traz prejuízos não só no funcionamento do paciente, mas um dos principais preditores de atrofia cerebral subcortical é internação. O hospital não atrofia o cérebro de ninguém. Internação prolongada gera uma privação social de internação, que isso sim leva a várias consequências, não só emocionais, mas biológicas também. Então, todos esses aspectos aí, eles são importantes serem instituídos rapidamente, e nos casos precoces de adolescência, mais ainda, né? Mais evidente ainda. Ok, doutor Acioli, muito obrigado. Bom, são 21 horas e 12 minutos, doutores. A gente está recebendo aqui muitas questões para a gente conseguir atender o maior número de pessoas dentro aqui do nosso tempo. A gente vai precisar ser um pouquinho mais rápido nas respostas, tudo bem? O José Dias, lá pelo YouTube, doutor Ari, ele está perguntando o seguinte: os genes de um bisavô esquizofrênico podem passar para uma bisneta e se manifestar o transtorno bipolar? Opa, essa pergunta parece pegadinha de prova, né? Mas vamos lá, assim, você pediu para ser rápido, eu vou tentar ser rápido. Existe um componente genético alto em esquizofrenia e transtorno bipolar. Em esquizofrenia, a gente estima que 80% da doença seja explicado por um componente genético. Quando você tem uma pessoa na família afetada, aumenta a chance em relação a alguém que não tem alguém na família. Quanto mais próximo o parentesco, maior o risco. Então, se eu tenho um irmão, é diferente de eu ter um primo, que é diferente de ter um tataravô, né? Então, nesse caso, existe uma chance, mas ela já é bem menor. Aí estaria possivelmente em torno de 2%, ou seja, é pouco maior do que seria na população em geral. E você também tem essa carga cruzada. Quando você tem, isso tem dos dois lados, se você tem um familiar com esquizofrenia, você aumenta principalmente o risco para a esquizofrenia, mas você aumenta o risco também para outras doenças e também para o transtorno bipolar. Se você tem casos de bipolar na família, você aumenta principalmente o risco para transtornos de humor, mas você pode aumentar um pouco o risco para o quadro de esquizofrenia. Em resumo, não é um risco muito elevado, se for o caso dele especificamente. E o que pode ser feito, né? Como a Acioli falou, viver bem, evitar os fatores de risco possíveis de serem evitados, uso de substância, né? Controlar estresse, fazer atividade física,
Então, é o que é possível ser feito. Não adianta também ficar a vida preocupado se vai ter ou não vai ter a doença, né? Eu acho que isso a gente não recomenda para ninguém, porque aí sim esse estresse pode causar muito mais prejuízo do que benefício para a pessoa. Perfeito, doutor. Doutor Acioli, a Jaqueline Freitas quer saber se quem tem diagnóstico de ansiedade pode também ser bipolar. Essa pergunta é bem interessante, Jaqueline. Na verdade, não só no transtorno bipolar e na esquizofrenia, as chamadas comorbidades, que é a associação de doenças psiquiátricas, é muito comum. Isso certamente é uma das consequências da nossa classificação diagnóstica pouco precisa de hoje. Então, cerca de 70% dos pacientes com transtorno bipolar, eles têm um quadro de ansiedade importante. E quando esse quadro de ansiedade não é reconhecido e não é tratado, o tratamento a resposta ao tratamento é pior. Então tem que se investir nisso. E mais ainda, não é só associação com outras doenças psiquiátricas, é associação com as chamadas doenças físicas, doenças clínicas. Esquizofrenia e transtorno bipolar tem mais risco de obesidade, tem mais risco de diabetes, tem mais risco de hipertensão. Então essas pessoas vivem, comparativamente à população geral, elas têm uma expectativa de vida de 10 a 20 anos menor do que a população geral. E, infelizmente, o nosso sistema de saúde ainda negligencia muito o paciente com doença psiquiátrica, especialmente essas doenças psiquiátricas graves. Então, tratar a esquizofrenia, tratar o transtorno bipolar, não é tratar só fase aguda e não tratar só a doença, mas tratar outras doenças psiquiátricas, como ansiedade associada, dependência de substância, abuso de substância, e especialmente também tratar como qualquer outro paciente do sistema de saúde, tratar o diabetes, investigar a hipertensão, enfim, todas as doenças clínicas que trazem um impacto muito negativo para a saúde e para a qualidade de vida dessas pessoas. Doutor Ari, o João Vicente Nogueira quer saber qual a diferença entre um transtorno bipolar e uma depressão psicótica. Tá, então, do ponto de vista diagnóstico, como a senhora falou, o diagnóstico de transtorno bipolar ele vai ser dado pela presença de um episódio de mania ou hipomania, né? Então, o indivíduo tem que ter feito um episódio de mania ou hipomania. Na depressão, o indivíduo pode fazer vários episódios de depressão, desde que ele não faça mania ou hipomania, tá? Na depressão psicótica, você pode ter uma depressão que se agrava ao ponto desse indivíduo ter sintomas psicóticos na vigência de um quadro depressivo. Então, são sintomas psicóticos secundários. Então, eu acho que o bipolar pode fazer quadros depressivos, mas ele tem um episódio de mania. Na depressão unipolar, você só tem episódios depressivos. E na depressão psicótica, a gravidade se aprofunda e você tem, então, a psicose como evolução da gravidade de um quadro que não teve tratamento adequado. Perfeito. Bom, agora são 21 horas e 17 minutos. Vamos aproveitar esse momento para a gente ver o que é destaque no nosso Semana ABP. A ABP tem um presente super especial para você. Até o dia 7 de março, garanta o seu combo de eventos científicos com valor promocional. Não perca essa oportunidade. Saiba mais em www.abp.org.br. As inscrições para a prova de título de especialista em psiquiatria vão até o dia 21 de março. Acesse www.abp.org.br/prova de título para mais informações. O terceiro CBP Online já está chegando. Entre os dias 23 e 26 de março, o evento abordará o melhor da psiquiatria nacional e internacional. Confira a programação completa e faça a sua inscrição em www.abp.org.br/CBP Online. Seguindo aqui com as nossas perguntas, doutor Acioli, a Poliane Virgílio, pelo nosso Facebook, quer saber o que é mais importante trabalhar, os sintomas de humor ou comportamento de compulsão e impulsividade no TAB? É bem interessante a pergunta, Poliana. Mais uma vez, você vai ter paciente com transtorno bipolar que vai ter pouca impulsividade,
os quadros, mesmo nas fases eufóricas, entre aspas, nas fases maníacas e hipomaníacas, não vai ter um componente de impulsividade ou de irritabilidade tão intenso, e outros pacientes que vão ter os sintomas de humor. Obviamente, por definição, né, uma condição sine qua non no transtorno bipolar, alterações de humor de intensidade significativa e persistente a ponto de trazer um prejuízo funcional. O transtorno bipolar tipo 1, que cursa com com fases de mania, é muito, muito frequente que as pessoas precisem ser internadas na fase maníaca em função da intensidade. Daí a importância do tratamento, tanto da esquizofrenia como do transtorno bipolar, tratamento agudo da fase maníaca ou da fase depressiva, e depois um tratamento de manutenção que o objetivo é prevenir novas recaídas, né? Então, as duas dimensões, tanto a impulsividade quanto as oscilações de humor, são fundamentais que sejam tratadas. A gente precisa aprender que quando o paciente apresenta sintomas em psiquiatria, isso é uma manifestação de que alterações cerebrais, elas não estão corrigidas, elas estão em curso, elas estão progredindo, e a gente não está conseguindo impedir essa progressão. Então, a gente tem que tratar o paciente como um todo. E cada paciente bipolar e cada paciente com esquizofrenia vai ser diferente. Alguns vão ter ansiedade, outros vão ter insônia. Alguns pacientes numa fase depressiva bipolar, eles vão ter aumento de apetite, aumento de peso. Outros vão ter perda de apetite, perda de peso. Uns vão ter insônia, outros vão ter excesso de sono. E a gente tem que tratar todas essas dimensões sempre tendo em mente, além obviamente, do bem-estar e da qualidade de vida do paciente, de que só remitindo, só melhorando esses sintomas, a gente está, pelo menos, diminuindo a progressão desses efeitos biológicos da doença no cérebro. Ok, doutor Acioli, muito obrigado. Doutor Ari, lá pelo Facebook, o Alan está questionando se no TAB a probabilidade de suicídio só ocorre em episódios de depressão ou no estado eufórico também há risco? Bom, o suicídio pode acontecer em qualquer fase da doença, né? Tanto na fase depressiva quanto no quadro de mania e hipomania. Eu diria que, de um modo geral, até a senhora pode depois complementar, nos quadros mistos, você tem um risco ainda maior. O quadro misto, na definição atual, é quando você tem um episódio depressivo com 3 características do episódio maníaco e vice-versa, né? Ou seja, você tem as duas polaridades ao mesmo tempo, né, de forma significativa. Esses quadros normalmente são um grande risco, porque a pessoa fica agitada e triste, ou ela fica triste e com mais energia, o que acaba fazendo com que ela tenha um risco maior de suicídio. Então, ela pode ter um risco de suicídio, ele pode acontecer em qualquer fase. Você não trata o risco de suicídio por fase, você tem que avaliar o risco de suicídio individualmente. Então, é totalmente diferente você ter independente de estar no episódio depressivo ou não, se ele tem história familiar, se ele tem tentativas prévias, né? Então, assim, é importante marcar o episódio, é importante fazer uma avaliação do suicídio, mas essa avaliação ela tem que ser individualizada. Ela tem que ser feita com base na história prévia daquele indivíduo, no momento atual, nas circunstâncias em que ele vive, né? Então, acho que é uma boa pergunta. Você tem um risco maior nesses quadros mistos, né? Talvez na forma depressiva também, um risco maior em relação à mania, mas, independente da polaridade do episódio, tem que fazer uma avaliação detalhada, uma avaliação individualizada para cuidar bem daquele paciente. Ok, doutor Ari, muito obrigado. Doutor Acioli, a Sabrina quer saber qual a diferença entre a mania e a hipomania. Seria a intensidade? Isso mesmo, Sabrina. A diferença é basicamente a intensidade e a persistência dos sintomas, né? Da elevação de humor, que pode ser com irritabilidade, pode ser com expansão, né? Alegria e tal. Mas basicamente vai ser a intensidade, a duração dessa elevação persistente de humor e, obviamente, o prejuízo funcional causado por isso. Basicamente vai ser isso. Vão ser esses 3 aspectos.
Ok, muito obrigado. Doutor Ari, a Lu Flor quer saber se, em relação à esquizofrenia, existe uma incidência maior em determinado gênero? Olha, isso aí já teve algumas variações, mas atualmente a gente fala que ela é semelhante, tá? Ela afeta os dois gêneros numa proporção semelhante. Saiu uma revisão, uma meta-análise recente que mostrou digamos, uma igualdade. Por que que surge essa dúvida, né? Porque varia um pouquinho de acordo com a fase da doença que a gente avalia com a idade. De modo geral, o sexo masculino começa de forma mais precoce e tem maior gravidade, enquanto o sexo feminino tem o início de doença mais tardio, e mais especificamente no sexo feminino, você tem um segundo pico por volta dos 40 anos, tá? Então, se você faz um recorte com 15 anos, você pode pegar um pouco mais de homem do que de mulher, né? Se faz um recorte com 30, talvez um pouquinho mais de homem, essa diferença vai diminuindo. Com 40, ela se iguala, quando você junta todo mundo, é igual proporção, mas de fato as mulheres tendem a ter uma doença, em média, menos grave, mais tardia, tá? Perfeito, obrigado, doutor. Doutor Acioli, a Karine Carneiro, ela queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre bipolaridade infantil. Essa é uma ótima questão, Karine. A bipolaridade na infância é um grande desafio, inclusive para o diagnóstico, né? Os sintomas os sintomas de humor, não só os sintomas maníacos, hipomaníacos, mas os sintomas de depressão também, eles são muito atípicos, eles são muito diferentes do que acontece num quadro que se desenvolve na adolescência, no adulto jovem, enfim, na pessoa principalmente no adulto, né? E muitas vezes a gente não vai ter um quadro, na maioria das vezes não vai ter um quadro característico, às vezes aparece como irritabilidade, às vezes aparece como birra, às vezes aparece como uma dificuldade de socialização, como problemas escolares persistentes, como atitude desafiadora, repetitiva da criança, enfim, aí tem que ter um profissional especializado, um profissional que realmente consiga identificar essas nuances da apresentação na infância, né, dos transtornos do humor, incluindo aí o transtorno bipolar, e também professores atentos, pais atentos, que percebam e que estejam atentos não só à questão da expressão do sofrimento. Nem sempre uma criança deprimida ela vai conseguir expressar o sofrimento. Às vezes ela expressa mais transtorno comportamental, mais problema de disciplina na escola, problema de relacionamento em casa ou na sua vizinhança. Então, diante disso, isso sendo algo persistente e algo que prejudica o funcionamento da criança, deve ser procurado um profissional especializado. Ok, perfeito. Doutor Ari, mais uma perguntinha aqui do Clayton lá pelo nosso Facebook. Ele quer saber se a neuroprogressão não ajudaria o diagnóstico diferencial. Boa pergunta, Clayton. Bom, esse conceito de neuroprogressão, ele é bem interessante, né? Acho que um dos principais pesquisadores da área é um brasileiro, o professor Flávio Kapczynski, inicialmente no transtorno bipolar, mas muito se aplica à esquizofrenia. Então, para quem não conhece, é a ideia de que a própria gravidade da doença, os processos associados à doença, ou seja, você ficar psicótico mais tempo, isso aumenta a exposição a estresse oxidativo, marcadores inflamatórios, isso faria com que você teria uma perda adicional, né? Na esquizofrenia, tá? Classicamente o Kraepelin descreveu assim, e de um modo geral isso é o que está na nossa cabeça, é uma doença que invariavelmente evolui mal. Então eu vou entender que o Cleiton está perguntando o seguinte: essa doença que evolui com neuroprogressão, ela é esquizofrenia? Ou seja, eu posso ter um elemento a mais para o diagnóstico de esquizofrenia em relação ao bipolar? Cleiton, não especificamente em relação a isso, tá? Por quê? Porque tanto já se mostrou, por exemplo, tem um estudo do grupo do professor René Kahn, em que ele acompanhou pacientes durante 5 anos, e quando você realmente compara a média, você vê que a média das pessoas com esquizofrenia perde em relação ao controle. Mas quando você deixa a média de lado e vai observar cada indivíduo,
você vê que apenas alguns indivíduos têm essa perda ao longo do tempo. E que uma parte razoável das pessoas com esquizofrenia não tem perdas ao longo de 5 anos. Ou seja, não é todo mundo que tem neuroprogressão. Tá? A gente pode discutir se isso já é um efeito da disponibilidade de tratamento, mas o que a gente tem hoje, né, é que não. Você pode ter um paciente que tem um diagnóstico muito claro de esquizofrenia e que pode evoluir bem, pode evoluir sem perdas e manter o diagnóstico de esquizofrenia. Do mesmo modo como o professor Acioli falou, aquela visão de que o transtorno bipolar, a antiga insanidade maníaco-depressiva, é uma doença que evolui sem perdas, isso também já caiu por terra. Em torno de 15 a 20% dos pacientes vão evoluir com perda e também tendem a ter mais perdas à medida que tem mais episódios de humor, né, e tende a ter a neuroprogressão. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é menos usar a neuroprogressão como balizador do diagnóstico e mais ter uma atitude proativa de evitar essa neuroprogressão. As duas formas são controlando os sintomas de forma mais intensiva, de forma mais cuidadosa possível e promovendo hábitos de vida saudável que vão ter, então, um efeito também contra a neuroprogressão. Ok, doutor. Para você que acompanha a gente ao vivo pelo Instagram, a gente segue ao vivo no YouTube e também pelo Facebook. Doutor Acioli, temos mais algumas perguntinhas, vamos matar elas aqui rapidinho. Tem a do Vinícius Rambo. Ele pergunta qual a influência do tabagismo no quadro. Na verdade, o tabagismo em si, né, a dependência de nicotina, ela não tem, que se saiba hoje, nenhuma influência no desencadeamento da doença, né? Isso a gente não tem. O contrário a gente tem em relação à maconha, né? A maconha, sim, ele aumenta o risco em pessoas vulneráveis de desenvolver quadros psicóticos, especialmente a esquizofrenia. Mas o tabagismo em si, ele é negativo para a saúde, né? Independente de ter qualquer uma dessas doenças. E ele também tem um outro aspecto, o tabagismo ele aumenta o metabolismo de alguns medicamentos usados no tratamento dessas doenças e isso pode diminuir o efeito, quando a intensidade de uso de nicotina é muito grande, diminuir o efeito do tratamento. Perfeito, doutor Acioli. Doutor Ari, a Daniela Santos pergunta qual a faixa etária maior de desenvolvimento da esquizofrenia. Daniela, então, a gente diz que até 70% dos casos vão começar ali entre 18 e 30 anos de idade, né? Como eu falei, um pouquinho mais jovem para homens, 18 a 25, mulheres 20 a 30, né? Mas basicamente essa fase. Então, é o final da adolescência, início da vida adulta. Você tem a esquizofrenia de início muito precoce, que são aqueles casos com menos de 13 anos, que é uma parcela muito pequena, e você tem a esquizofrenia de início tardio, que eu até questiono se é esquizofrenia mesmo, pacientes acima de 50 anos que abrem quadro em torno de 1%. Então, ali 70% entre 18 e 30 anos de idade. Ok, muito obrigado, doutor Ari. Doutor Acioli, para fechar, responda só por gentileza aqui a Michele Tartari. Ela disse o seguinte: poderia nos falar sobre as contribuições do acompanhamento psicológico no manejo destes transtornos? Excelente, Michele, excelente lembrança, na verdade, né? Como a gente falou previamente, o tratamento da esquizofrenia e do transtorno bipolar, ele não se resume a medicamento, assim como nenhuma doença. O tratamento do diabetes, da hipertensão, ele exige várias outras intervenções de mudança de hábito, de alimentação, de atividade física, redução do estresse, manejo do estresse, tudo isso influencia no prognóstico do diabetes, da hipertensão e também da esquizofrenia, também do transtorno afetivo bipolar. E especialmente para a esquizofrenia, mas para casos graves, seja esquizofrenia, ou transtorno bipolar, ou transtorno de ansiedade, um transtorno de ansiedade social, por exemplo, grave, essas estratégias que aumentam a socialização do paciente, que facilitam a inserção desse paciente, seja no seu meio social, mas no meio profissional, esses treinamentos, né, na psicoterapia, o treinamento de habilidade que faça com que o paciente ele realmente
supere todas essas barreiras, ou pelo menos parcialmente ele supere essas barreiras, isso tudo tem um impacto fundamental, não apenas no bem-estar do paciente, não apenas na evolução da doença, mas até um impacto na neurobiologia, nas alterações biológicas subjacentes a essas doenças. Então, sempre que possível, né, o ideal é associar intervenções com medicações e intervenções psicossociais. E aí, além de psicossociais, intervenções que também se destinem a hábitos saudáveis, atividade física regular, não fumar, enfim, para a gente ter uma ideia, nas últimas décadas, a gente tem, a ciência tem mostrado para a gente que os fatores de risco para a depressão, eles são muito parecidos com os fatores de risco para doença cardiovascular. Inclusive, os dois grupos de doenças são doenças fortemente inflamatórias, e há uma associação muito grande entre depressão, doença coronariana, infarto agudo do miocárdio, enfim, a gente segmenta doenças mentais, entre aspas, doenças físicas, mas o ser humano é um todo. Todos os comportamentos, todos os hábitos, eles vão afetar a sua saúde física e a saúde mental. E se a saúde física não está boa, a mental não vai ficar boa. Se a mental não está boa, ela vai ter repercussões na física. O ser humano é um só. Essa divisão é mais didática do que uma divisão válida, né? Doutor Ari, eu tenho mais uma última questãozinha para o senhor que chegou agora, que é da Júlia Maleta, e ela pergunta qual a relação específica do uso da maconha e o desenvolvimento da esquizofrenia. Até a próxima BTV para responder essa pergunta de forma adequada. Júlia, eu vou tentar ser o mais sucinto possível por causa do tempo, tá? É uma pergunta super complexa e a gente tem que ser bem responsável com isso. Bom, primeiro, há cerca de 20 a 30 anos, estudos epidemiológicos mostraram uma associação. O que é a associação? E isso tem que ficar claro para todo mundo. A associação é quando eu encontro uma coisa, um fator A junto com B, mais do que eu esperaria ao acaso, tá? Isso não é causalidade. Causalidade, eu tenho um conjunto de pré-requisitos em que eu consigo fazer que não é que A acompanha B, mas que A causa B, tá? Mas a primeira evidência foi de uma associação, tá? Depois veio um estudo importante, 2005, do CASP, que ele mostrou, né, de forma muito interessante, talvez o mais importante para responder essa pergunta, ele mostrou, diria, 3 coisas. Ele mostrou que quem fumava maconha, nessa amostra dele, tinha um risco um pouquinho aumentado de desenvolver esquizofrenia, né? Mas ele mostrou também que quando essas pessoas que fumavam maconha tinham determinada característica genética, esse risco aumentava exponencialmente, é o que a gente chama de interação gene-ambiente, tá? Então o risco ambiental ele era pequeno, a maior parte das pessoas que fumavam maconha não desenvolvia esquizofrenia, mas uma parcela desenvolvia. Quando essa parcela tinha uma determinada característica genética, você tinha uma explosão, um risco muito maior. Hoje a gente não tem testes que consigam dizer exatamente qual o risco genético da pessoa em usando maconha desenvolver esquizofrenia. Mas esse é o raciocínio que é interessante. E a terceira característica desse estudo do CASP é de que quando você tem o uso antes dos 18 anos, o risco é maior. Então, se você tem o uso depois dessa fase que o Ascioli falou da maturação do cérebro, do córtex pré-frontal, depois dos 25 anos de idade, o risco do uso de maconha cai muito. Mas quanto mais precoce é o primeiro uso e quanto mais intenso, maior o risco. Então, de um modo geral, o uso da maconha, ela parece que está associado, tá, com a maior risco de desenvolver esquizofrenia. Isso acontece quanto mais precoce é o uso, tá, em pessoas que são geneticamente mais suscetíveis, mas a gente não tem teste que dê esse valor. Tem um estudo da Marta de Forte com o professor Robin Murray que eles mostram ainda algumas questões a mais, que é a intensidade e a potência do uso. Então, quanto mais frequente eu uso, então se eu faço um uso esporádico, o meu risco é menor. Se eu faço um uso diário, o meu risco é maior. Se esse uso diário é de uma maconha com alto poder de THC, esse risco é exponencialmente maior. Então, essa é a melhor resposta que eu tenho para dar para ti hoje. Eu acho que depois a BPTV podia marcar uma discussão só sobre maconha e transtorno psiquiátrico. Eu acho que até já teve, mas é um tema sempre relevante.
Com certeza, doutor Ari. Bom, 21 horas e 39 minutos, até passamos aí um pouquinho do nosso tempo, mas realmente uma grande participação aqui da nossa audiência desse tema muito relevante. E eu vou voltar lá com o doutor Acioli, porque eu já quero pedir, doutor, as suas considerações finais para a gente sobre o tema debatido nessa noite. Mais uma vez agradecer a presença de todos aí, dizer da satisfação de estar aqui com o Ari, discutindo temas tão importantes e que são fundamentais, que esse conhecimento, essa lacuna de conhecimento entre o que a ciência já identificou e o conhecimento da população como um todo, e que essa lacuna seja reduzida, que ela seja realmente suplantada, né? Se a gente lembrar o chamado Cooper, né, do Dr. Cooper lá, isso começou na década de 1970. Hoje, qualquer pessoa, independente do seu grau de escolaridade, ele sabe que uma atividade física regular, ela faz bem para a saúde física. Só que hoje a ciência sabe que isso faz bem para a saúde como um todo, não só física. A atividade física regular, ela faz bem, ela diminui o risco, populacionalmente falando, de várias doenças psiquiátricas, como transtorno de ansiedade, depressão, enfim, várias doenças psiquiátricas. Então, essa visão global que o professor Ari colaborou muito aqui, passou muito essa visão global da doença psiquiátrica, a gente está falando de uma doença que tem como órgão-alvo o cérebro. A doença psiquiátrica é uma doença cerebral. Mas, tirando esse aspecto do nosso órgão-alvo ser extremamente complexo, com trilhões de conexões entre neurônios, com bilhões de neurônios, tirando isso, é uma doença como qualquer outra. O tratamento vai exigir mudanças comportamentais do paciente, colaboração do paciente, e a gente vai ter que tratar o paciente como um todo, e só assim, e só divulgando como essa iniciativa da ABP, só fazendo isso chegar a toda a população, é que a gente vai avançar num outro aspecto que é fundamental, que é o estigma, né? Ou seja, do ponto de vista de status de doença, depressão, transtorno bipolar e esquizofrenia, não tem nenhuma diferença de diabetes. E eu nunca vi no consultório alguém se envergonhar de dizer que tem diabetes, mas as pessoas se envergonham e se constrangem em dizer que tem depressão, em dizer que tem dependência de álcool, em dizer que tem esquizofrenia e transtorno bipolar. Mais uma vez, obrigado, boa noite a todos. Nós quem agradecemos, doutor Acioli, pela sua participação aqui nessa noite. Até uma próxima. Doutor Ari, suas considerações finais também para a gente, por gentileza. Bom, primeiro eu queria agradecer a audiência de todos, né? Sempre, acho que é uma honra poder falar com vocês, responder as perguntas. Quero agradecer a todos que fizeram as perguntas. Eu acho que esse diálogo entre quem está na prática, entre quem está na academia, na universidade, e o público em geral, sejam profissionais, seja realmente pessoas que são curiosos, ou até familiares, ou pessoas que têm um transtorno, a experiência vivida do transtorno, isso é muito saudável. Acho que é desse encontro de perspectivas e de dúvidas, a gente sai fortalecido, nós saímos com ideias melhores sobre como cuidar das pessoas. E essa é a minha mensagem final. A gente falou por uma questão do tema muito da doença, né? Mas é lembrar que existe a doença, existe toda essa compreensão do que são os critérios diagnósticos, do que é o tratamento, mas o que a gente cuida de pessoas, né? Então, até a gente fala bastante na área da esquizofrenia para reduzir o estigma, que nós tratamos pessoas com esquizofrenia, nós não cuidamos da esquizofrenia. Se você cuidar da doença, você não vai considerar a pessoa, e isso aí só vai te trazer dificuldades e vai fazer com que o tratamento não seja o mais adequado. Então, a gente tem que entender quem é aquele indivíduo que está ali na frente, quais são as características. O Acioli falou muito bem da questão do cérebro, é o nosso órgão-alvo, e lembrar que a função maior do cérebro é a interação com o meio, né? Esse cérebro só faz sentido dentro de um corpo, então por isso que a gente trata o indivíduo como um todo, né? É uma doença que afeta o corpo inteiro, e na sua relação com o ambiente. Então nós temos que ter essa visão daquela pessoa com a sua história familiar, com o seu meio social, com entender a técnica, o conhecimento técnico e fazer uma aproximação sempre tendo em vista o cuidado daquela pessoa, né? Eu acho que isso é o que vai tornar a prática psiquiátrica
sempre mais gratificante, mais desafiadora também, mas muito mais realmente recompensadora, porque aí a gente consegue ter essa interação social, a gente consegue promover os melhores resultados e as pessoas que estão sendo acompanhadas se sentem mais amparadas, mesmo diante das grandes dificuldades impostas por doenças como a esquizofrenia transtorno bipolar. Então, eu queria agradecer a todos que puderam tornar esse evento possível, né, o pessoal aí da BPTV, a diretoria, e a todos que fizeram as perguntas. Meu boa noite a todos. Muito obrigado, doutor Ari, pela sua participação. Até uma próxima. Obrigado também a você que assistiu e acompanhou a edição de hoje do ABPTV. A gente se encontra na próxima terça-feira ao vivo. Boa noite.